Pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês aqui um dos possíveis causas, né, que podem fazer o carro não acionar a ventoinha, tá? No meu caso desse carro aqui, eu já arrumei, né, e o problema em si era a bomba d'água, tá? O que pode fazer a ventoinha não acionar são várias coisas no carro, Aham. tá bom? Tem várias coisas que pode fazer ela não acionar. Então, vou mostrar para vocês uma sequência de testes, né? Para você não sair trocando peça do seu carro à toa aí, sem saber o que está acontecendo. Então, no meu caso, meu carro não estava acionando a ventoinha, né? Então, vou mostrar para vocês aí alguns testes que você pode fazer para chegar ao problema, né? Sem precisar levar no mecânico, às vezes é coisa que você mesmo pode fazer em casa, tá bom? A princípio, cara, meu carro não estava ligando a ventoinha, estava fervendo, né? Chegava a uma certa temperatura, ele fervia, não acionava a ventoinha e eu não sabia o que era, né? Aí, é, primeira coisa que vocês vão fazer quando o carro de vocês começar a fazer esse tipo de situação é o quê? Não está acionando a ventoinha, no caso do Palio, né? A gente vai começar a olhar os fusíveis, né? No caso do Palio aqui, o fusível responsável pela ventoinha é esse daqui, ó. Tá? Ele fica aqui perto da bateria, tá vendo o símbolo aqui do ventiladorzinho? A gente vai olhar esse fusível aqui se ele não abriu, tá? No caso desse aqui, ele não tá queimado. No meu caso, eu já arrumei, né? Não era ele. Já arrumei ele, não era esse fusível. Mas a gente vai dar uma olhada aqui nesse fusível, ver se ele não queimou. Segundo passo, ver se a ventoinha não está com problema. Às vezes pode ter queimado a ventoinha. É difícil isso acontecer, mas acontece, tá, pessoal? Então ver se não queimou o motor aqui da ventoinha. E como é que a gente vai fazer esse teste? A gente vai fazer o acionamento direto da ventoinha, tá? Tá vendo aqui, ó, o cebolão de temperatura? Tá? Ele que é responsável por acionar a ventoinha quando a água aquece, né? Vou explicar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. O cebolão de temperatura aqui nada mais é do que um interruptor. Liga e desliga. Tá? Liga e desliga. Ele é um interruptor térmico, vamos dizer assim. Ele funciona com temperatura. Temperatura sobe, ele fecha contato, aciona a ventoinha. Temperatura baixa, ele abre contato, desliga a ventoinha. Então, ele serve para isso, tá bom? Aí ele manda, quando ele fecha contato, né? Ele passa por aquele fusível ali e volta para o motor aqui, para o motor da ventoinha aqui, tá? O eletroventilador. Volta para cá e aciona a ventoinha. Então, se isso aqui tiver queimado, ele vai fechar contato lá na hora que o carro aquecer, não vai passar energia para o motor, não vai ligar a ventoinha. Não vai esfriar a água, o carro vai esquentar até ferver. Tá bom? Então, num teste para a gente fazer também. Olhou ali, não é o fusível que está queimado, tá em ordem. Vai vir aqui, ó, tira o conector aqui do cebolão de temperatura, tá? Fica aqui embaixo aqui, ó. Aham. É essa peça aqui. A gente vai tirar esse conector aqui, tá? Ele não é fácil de tirar não, tá? Eu deixei desencaixado. A gente vai fazer um jumper nele aqui, ó, tá? A gente vai fazer um jumper aqui com um pedacinho de fio, inclusive isso aqui para tirar de um galho às vezes na rua, né? Para quebrar um galho aí na rua. A gente aí tá com o carro na rua aí, o carro ferve. A gente quer fazer uma ligação direta na ventoinha até chegar em casa pelo menos. Vai pegar aqui ó, um pedacinho de fio e vai colocar ele aqui, ó, nos dois contatos. Vai fechar um jumper aqui, ó. Aí a ventoinha ligou, tá vendo? O jumper aqui, ó, a ventoinha tá ligada. Eu tiro o jumper aqui, a ventoinha desliga. Tá vendo? A ventoinha desliga. Tá bom? Então, essa é a função do cebolão, tá? Aí vocês fizeram esse teste aqui. Colocou aqui o fiozinho aqui, a ventoinha ligou. Então, significa que o seu motor não tá com problema. Tá funcionando perfeitamente aqui o eletroventilador. Provavelmente, o problema é esse daqui, ó. O cebolão de temperatura. Tá? Às vezes ele não está acionando, ou às vezes ele até aciona, só que com uma temperatura muito alta, e aí dá o tempo do carro ferver. Então provavelmente o problema é esse daqui, tá? Esse meu aqui é novo, eu cheguei a trocar ele também, mas o problema não era só ele, né? Eu troquei por precaução mesmo, mas o problema não era só ele. Então troquei ele aqui, né? Mas aí o problema persistiu depois e eu fui ver que o problema lá era a bomba d'água. Tá bom? Então, são alguns testes práticos para você fazer na hora. Se seu carro não está acionando a ventoinha, você fez esses testes aqui do fusível aqui, colocou um fiozinho aqui e a ventoinha acionou, provavelmente o cebolão de temperatura está com problema. Então, é legal você fazer esse teste aqui, tá bom? Ou então, às vezes, no meu caso, como eu falei, troquei isso daqui e o carro continuou fervendo.
E eu não sabia o que era o problema. Então pode ser que o problema seja outro. Você vai eliminando as causas aí. Pode ser válvula termostática, tá? No caso a válvula vai aqui. Às vezes a válvula trava fechada. Você fez o teste que a ventoinha está funcionando, mas mesmo assim o carro aquece e a ventoinha não liga. Tá bom? Aí o problema pode ser na válvula também, tá? Às vezes a válvula travou fechada. O carro vai aquecendo, 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 não libera a passagem de água quente para o radiador, então não vai acionar a ventoinha, porque a água não circula para o radiador. A água não vem para cá, o carro não vai resfriar, quer dizer, não vai reconhecer que a água está quente, não aciona a ventoinha, ele vai ferver ele vai esquentar até ferver. Então, aí, você fez esses testes que está funcionando, provavelmente é a válvula termostática, no caso, tá? Eu estou passando para vocês os possíveis problemas aí que pode estar acontecendo. Tá bom? Por isso que é interessante você fazer esse teste aqui com cebola na temperatura. Por exemplo, o carro aqueceu. Você liga o fiozinho aqui, ó. Vocês colocam o fiozinho na ventoinha e deixa a ventoinha ligada. E observa a temperatura lá dentro no painel. Se a temperatura começar a baixar, quando você liga a ventoinha direto, com o fiozinho, a temperatura começar a baixar, é sinal de que pode ser o cebolão na temperatura. Se mesmo assim com a ventoinha ligada, a temperatura não baixar ou baixar muito pouquinho, porque daí o motor vai estar sendo refrigerado só pelo ar no caso, baixar muito pouquinho, aí provavelmente o problema está na válvula termostática, aí tem que trocar ela. Mas se você ligou a ventoinha aqui e colocou ela para funcionar aqui, manual, forçada no caso, e a temperatura começou a baixar, 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 baixar e foi baixando, baixando bastante, provavelmente é o sensor de temperatura, já é um problema a menos para você, tá bom? É uma dica aí. Agora se você fez esse esquema que eu falei, a temperatura não baixa, mesmo com a ventoinha ligada, a temperatura não baixa, ou baixa muito pouco, provavelmente a válvula está travada fechada, tá? Aí tem que fazer a substituição da válvula aqui. Tá bom, pessoal? É uma dica. No meu caso, vou explicar para vocês aí, não era... Eu troquei válvula termostática, mas como eu falei, por precaução. Eu identifiquei o problema, então já para evitar dor de cabeça, eu troquei o cebola de temperatura, troquei a válvula, inclusive troquei a carcaça inteira com válvula nova, tudo, que estava muito velho também a dele, estava tudo oxidado aqui, começou a dar vazamento de água aqui, né? E aí eu troquei ela, e o problema persistiu ainda. Aí eu notei que o carro estava baixando a água, não estava acionando a ventoinha. Depois que eu troquei a válvula, até que ele acionou a ventoinha, mas só que a temperatura subia muito para acionar a ventoinha. E eu não achava o problema. Daí com o tempo, eu notei que o carro estava baixando água. Fui fazer uma verificação e notei que estava vazando água pela bomba d'água. Tá? Ele tem um alívio ali embaixo do lado da bomba d'água ali. Estava vazando água por ali. Aí eu fiz a substituição da bomba d'água também. Troquei a bomba d'água dele. Aí sim acabou meu problema. Tá bom? Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição. Como fazer a troca da bomba d'água também. Tá bom? Então, quem quiser dar uma olhadinha aí pra ver. Passei pra vocês aqui os possíveis causas que podem fazer o carro estar fervendo, né? Não acionar a ventoinha. Tá bom? Então vai pelo mais fácil, né? Como eu falei. Verifica os fusíveis ali. Faz o teste na ventoinha aqui. Liga ela direto. Vê se ela aciona. Desculpa, pessoal. Faz o teste, vê se ela funciona. E que nem eu falei, na hora do prego, um fiozinho salva, né? Se a gente tiver na rua aí, o carro não tá ligando a ventoinha, você vai ali, liga, faz o jumper direto, liga lá direto, pelo menos pra você chegar em casa para o carro não ferver, pra você conseguir chegar em casa, né? Faz esse acionamento direto da ventoinha aí, que na maioria das vezes o carro vai esfriar normalmente, a temperatura vai baixar até você chegar em casa e descobrir aí o verdadeiro problema, tá bom? Bom, pessoal, acho que foi um vídeo bem curtinho aí, tá bom? Só para esclarecer algumas coisas, no meu caso eu já arrumei. O problema principal meu era a bomba d'água, né, que estava bem enferrujada, estava vazando água, então o carro aquecia, dava pressão no sistema, a água vazava, e isso aí só acontecia quando o carro estava quente. Quando ele estava frio ele não vazava, então era difícil de eu descobrir o que era. Eu colocava água no carro, ligava ele, ficava normal. Quando eu saía com ele, que ele aquecia muito, ele fervia, desligava, fazia o esquema aqui, ligava a ventoinha direto aqui na mão. E aí, quando ele esfriava, que eu ia olhar a água, tava sem água, tava bem baixa a água dele. Eu procurava vazamento e tal, cheguei até a achar que tava queimando junta dele, né? E aí, depois, quando o problema foi se agravando, que começou a ficar visível, né, o vazamento de água ali. Até com o carro frio, desligava o carro, começou a pingar, fui ver, tava vazando água ali, tá bom? Então, consegui solucionar esse problema no caso. No carro desse carro aqui, eu tive que refazer praticamente o sistema todo de arrefecimento, né? Troquei válvula, bomba, sensor, o cebolão de temperatura, troquei tudo, então agora ele está acionando normalmente, está funcionando perfeito, beleza?
Então algumas dicas aí do que pode ser a causa aí do carro não estar acionando a ventoinha, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão aí, deixa nos comentários. Só deixar aí nos comentários que a gente também tá aprendendo, né? Não sou mecânico, sou curioso, então gosto de mexer no meu carro eu mesmo. Então qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários aí, beleza? Valeu, pessoal, fica com Deus aí, abraço e até a próxima.